né, a mulher que me ganhou para Jesus, irmão, né, que nunca desistiu de mim. Hoje descansa nos braços do Senhor, mas deixou um grande legado nessa terra, né? Um testemunho, né, de vida, uma mulher crente, e eu louvo a Deus pela existência dela e por ter o privilégio de ter conhecido ela também. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmãos, estão felizes? Diga comigo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre. As portas estão sempre abertas, amém? Queridos, abra sua Bíblia. Vamos nesse momento estar meditando na palavra do Senhor em rápido tempo, pois estarei ainda retornando para Batateiras. Glória ao nome de Jesus. Jesus é bom e está presente aqui conosco. Glória ao nome de Jesus. Ele é bom, Ele é fiel. Queridos, nós lemos a palavra do Senhor Jesus do livro de Gênesis, o capítulo de número 3, onde vai narrar o momento da queda do homem. Sabemos que Deus, Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas nós vivemos hoje uma época que o ser humano está destruindo a imagem da qual foi criada, pois o homem tem se entregado de forma tão perversa ao pecado e não consegue identificar e perceber que a cada dia que se passa, o ser humano está se destruindo, está perdendo aquilo que Deus colocou sobre a vida do homem. E o que me chama a atenção é que o projeto da criação, Deus cria todas as coisas. Quando Deus cria o universo, Ele resolve criar um ser, mas não um ser comum, não um ser simplesmente como as demais criações que Ele tinha criado. Não, Ele resolve criar um homem, Ele resolve criar a mulher, mas não como qualquer criação, mas a sua imagem e a sua semelhança. Quando Ele cria Adão, Ele olha para Adão e diz: olha, Adão, aí está tudo. Dominai a terra. Deus coloca sobre a vida de Adão a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que Deus tinha criado pelo poder da sua palavra. Tudo quanto Deus Ele vai criando, Ele vai dizer: haja, e as coisas aconteciam. Deus liberava a palavra e as coisas automaticamente surgiam. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus Ele cria o homem, Ele não diz: haja o homem. Não. Mas a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, Ele cria o homem com as suas próprias mãos. Ele desce no jardim. Ele faz aquele boneco de barro. E o espírito do homem que já estava criado, ele sopra dentro daquele boneco. E o que me chama a atenção é que o homem se torna alma vivente. Agora imagine comigo Adão olhando para toda a criação. E de repente ele vê nos animais, cada um tinha o seu casal. E ele olhando para si e vendo que ele era uma criação que estava único. E Deus, sabendo que o homem precisava de uma adjutora, precisava de uma companheira, Ele agora resolve colocar um sono sobre Adão. Um sono tal que Adão dorme. Já imaginou? Que sono bom. Eu gosto de dormir. Dormir é bom demais. Mas Adão, ele dorme solteiro. E ele acorda casado. Porque Adão, ele está dormindo. E o que me chama a atenção é que Adão não se preocupou com nada, varão. Adão já estava com tudo nas suas mãos. Deus tinha dado tudo para Adão. Deus colocou tudo diante de Adão. Hoje é diferente. O homem tem preocupações. O homem projeta muitas coisas para poder chegar a um casamento. Mas Adão não. Adão só precisou dormir. E Adão, quando acorda, a bênção já está ali. E Deus olha e fala: está aqui. E Adão olha e fala: essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Em outras palavras, Adão olhou para ela e disse: é esta mesmo que vai me ajudar na minha trajetória. Porque Deus sabia que o peso era grande. Agora imagine comigo, meus irmãos. De repente, os tempos vai se passando. Só que Deus, ele estabelece limites. O ser humano não quer obedecer os limites de Deus. Mas quando o homem não obedece os limites de Deus, ele quebra a cara. Quando o ser humano não
obedece os limites que Deus estabelece sobre si, ele vem sobre a sua vida ruínas, destruições, até o mar tem limite. A Bíblia vai nos mostrar bem claramente que Deus pôs limite até nas águas. Mas o ser humano, ele é perverso. O ser humano não quer obedecer os limites. E isso já começou desde o Éden. Porque a Bíblia vai mostrar que Deus põe limite e fala: ó, vocês vão comer de tudo que está aqui. Mas porém, da árvore que está no meio do jardim, vocês não vão comer dela. E dentro disso nasce uma curiosidade na vida de Eva. Isso me chama a atenção, porque a mulher é um bicho curioso. É muito curioso. O ser humano na sua totalidade é curioso, mas a mulher é demais. E a curiosidade de Eva vai trazer uma ruína. Vai tirar o foco, vai tirar o projeto, vai atrapalhar o projeto de Deus. Por que eu digo projeto? Porque simplesmente Deus não criou o homem, irmão Gil, para morrer. Deus criou o homem imortal. O homem era para viver eternamente. Mas quando Eva, ela deixa ser levada pelaquela curiosidade de querer conhecer o fruto, experimentar daquele fruto, agora ela leva para o seu esposo. E quando Adão prova, o pecado é consumido. E quando naquele momento que eles provam, o pecado acaba de existir. E quando o pecado acaba de existir, limita. Porque a Bíblia diz assim que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Então naquele mesmo momento ali, o homem se tornou um ser mortal, da qual não era mortal. O ser humano, ele era imortal. Deus não criou o homem para morrer, mas a obediência traz a morte. A desobediência, melhor falando. Eva, quantas pessoas não têm morrido, irmão, diariamente, espiritualmente? Quantas pessoas não têm morrido materialmente, espiritualmente por não se alimentar da palavra, espiritualmente por não cultuar, espiritualmente por não orar, espiritualmente por não consagrar, e materialmente pelas decisões que tomam erroneamente de estar na presença de Deus. Outros resolvem levar o caminho do pecado, o caminho da cocaína, da maconha, da prostituição, da bebida, e assim vai se destruindo. E Deus não se agrada disso. Por quê? Porque a Bíblia quem diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ou você acha que Deus tem prazer quando vê alguém tirar a vida do outro? Não. Ou você acha que Deus tem prazer de olhar para sua imagem, aquilo que foi criado tão perfeito, tão belo, tão maravilhoso, vê agora caído na calçada o cachorro lambendo a boca dele? Não, isso não é o prazer de Deus. O prazer de Deus é resgatar a humanidade. É bíblico. Deus não tem prazer na morte do ímpio. É por isso, meus irmãos, que ele olha dos céus à terra e não vê um justo sequer. E quando ele olha dos céus à terra e não vê um justo sequer aqui, ele sabe que a última alternativa que tinha era enviar o seu único filho, sim, o seu único filho, para trazer de volta aquilo que a humanidade tinha perdido. E o que é que a humanidade tinha perdido? Primeiro, a salvação. E o que é que a humanidade tinha perdido? Simplesmente a paz. E o que é que a humanidade tinha perdido, meus irmãos? A presença de Deus em sua vida. E Jesus, por intermédio da sua morte na cruz, resgata o homem novamente do lamaçal do pecado, resgata o homem novamente da maneira vil que ele estava vivendo. E o que me chama a atenção, meus irmãos, voltando para o texto, é que Deus, ele sempre coloca limites, irmão. Lembre-se de uma coisa: os limites que Deus coloca não é para você atravessar. Obedeça os limites de Deus, e os limites estão na palavra de Deus. Você tem que obedecer a palavra, você tem que viver a palavra. Quando o homem não vive a palavra, quando o homem não obedece a palavra, ele está saindo dos limites. Por quê? Porque o limite para a vida de um cristão está aqui, o limite para a vida de um servo de Deus está aqui. A palavra de Deus vai nos orientar diariamente, cada dia, o que você pode fazer e o que você não pode fazer, como você deve andar e como você não deve andar. Se você não obedece a palavra, se você não vive a palavra, se você não conhece a palavra, você vai viver uma vida erroneamente, da qual muitas das vezes é como está escrito lá no livro de Provérbios, quando Salomão disse: há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final é caminho de morte. O homem vai saindo dos limites que Deus estabelece, e no final já está a morte lhe esperando. E eu costumo sempre dizer, eu abro um parênteses e volto para o texto daqui a pouquinho, mas eu abro um parênteses para dizer para os meus irmãos que o problema da vida do ser humano não é morrer. Morrer, não sabe a hora e como que vai.
Mas o problema, irmão, é morrer sem Cristo. O problema é morrer sem salvação. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo final. E o juízo de Deus é sem misericórdia. A salvação é enquanto o homem tem vida. O homem tem que escolher. E Deus impõe limite. Come aí, ó, de tudo que está no jardim. Porém, daquela árvore que está no meio do jardim, não comerás. Primeiro ponto, limites que Deus coloca. E naquele momento Adão ouviu a voz de Deus. Ele conheceu a voz de Deus. Mas o que me chama a atenção é que vem agora uma segunda voz, que é uma voz que muitas pessoas ultimamente têm dado muito ouvido, que é a voz do diabo. A voz de Deus, ela não pode ser substituível. Ela não pode ser substituída. Melhor falando, a voz de Deus é insubstituível. Deus estabeleceu e disse: não comerás daquele fruto. Veio o diabo e fala por intermédio daquela serpente, tentando Eva para que ela comesse. Então, na narrativa do texto, nós encontramos aqui, irmãos, duas vozes: a voz de Deus e a voz do diabo. A escolha é do ser humano. Qual a voz que ele vai seguir? Qual a voz que ele vai obedecer? Perceba que se Eva continuasse na obediência daquilo que Deus estabeleceu, hoje a humanidade não estava desta forma que está. Então, para cada decisão existem consequências. Para cada atitude que você fizer, lembre-se que vai vir consequências sobre a sua vida. Por isso que o ser humano tem que pensar 1000 vezes quando vai fazer qualquer coisa. Você tem que pensar nas consequências que podem vir sobre a sua vida, nas suas decisões, naquilo que vem, naquilo que você quer fazer. Coloca Deus na frente para não dar errado. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que a voz do diabo por intermédio da serpente consegue tentar a Eva e fazer com que ela mudasse aquilo que Adão já tinha dito para ela. Olha, Deus disse que não podemos comer daquele fruto. Porque se você analisar o texto, você vai ver que quando Deus, ele fala a respeito de não comer do fruto que estava no meio do jardim, Eva não estava presente. Eva não estava neste momento. Não, Eva ainda não tinha sido formada. Adão sim. Então Adão passa para Eva e fala: olha, daquele fruto não podemos comer. Só que agora Eva vai dar atenção ao diabo. Eva agora vai ouvir a voz do diabo. Cuidado, irmãos. O diabo ainda hoje ele trabalha dessa forma. Ele às vezes usa a boca de pessoas para querer acabar com a sua vida. Você tem que ter cuidado. Lembra-se de Pedro. Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, tem dó de ti. Ó, Jesus identifica na hora, olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Porque nem toda palavra que aparentemente é uma palavra de preocupação com você, muitas das vezes aquela pessoa está sendo usada por Deus. Aquela palavra de preocupação, muitas das vezes por trás, tem uma investida do diabo para destruir a sua vida. E você tem que ter cuidado com isso. Permaneça ouvindo a voz de Deus. Porque quem ouve a voz de Deus, irmão, é uma pessoa que cresce. É uma pessoa que evolui. É uma pessoa que Deus abençoa. É uma pessoa que é guiada pelos passos do Senhor Jesus. É uma pessoa que anda na palavra de Deus. É uma pessoa que tem o prazer de viver para Cristo. Mas uma pessoa, irmão, que dá ouvido à voz do diabo, é uma pessoa que uma hora ou outra ela é destruída, que uma hora ou outra ela cai, que uma hora ou outra ela vai à ruína. Tem um vocabulário aí fora que diz assim: se conselho fosse bom, se vendia, não se dava. Eu discordo dessa frase. Conselho é bom e é de graça. Você já conheceu alguém que muitas das vezes disse: eita, se eu tivesse ouvido aquele conselho, eu não estava na situação que eu estou hoje. Você conheceu alguém já assim? Pois é. E às vezes a gente, irmão, temos que ter cuidado. Porque nós temos que identificar quando é Deus que está falando e quando é o homem. Nós temos que identificar quando é Deus, quando é o homem, também quando é o diabo falando.
Porque tem pessoas que às vezes demonstram uma preocupação com você e chegar, se eu fosse você eu fazia assim. E você cai naquela jogada do diabo. Aí você faz. Aí o que acontece? Você perde a bênção de Deus. Foi o erro de Eva. Eva foi e comeu. Só que se Eva tivesse comido e não tivesse dado para Adão, e Adão não tivesse comido, o pecado não tinha sido consumido. Porque, tem um hino que é muito interessante que diz assim, tentado não cedas, ceder é pecar. Por quê? Porque ser tentado todos nós somos. Agora o problema é quando nós cedemos à tentação. Porque todo ser humano passa por tentações, seja ele cristão ou seja ele não cristão. Mas se você for forte e vencer as tentações, Deus vai abençoar a sua vida de forma tremenda. O céu, irmão, é um lugar maravilhoso. E para chegar lá existe uma renúncia. Todos os dias o ser humano renuncia a esse pecado que de tão perto nos arrodeia. Todos os dias o ser humano, ele tem que renunciar a esse mundo pecaminoso. Porque o mundo tenta nos tragar, irmão. Eu já quero abrir um parênteses para dizer uma verdade aqui. Tudo que o mundo oferece não é ruim. É não, pastor? É não. Porque se fosse ruim, muitas pessoas não estavam vivendo nele. O que o mundo oferece é bom. Para quê? Para carne. É bom para o prazer da carne. Mas aquilo que me afasta de Deus eu não quero para mim, irmãos. Pode ser bom o que o mundo oferece, mas não leva para o céu, então eu não quero para mim. E eu sei o que é esse mundo. Eu sei o que é a prática desse mundo. Eu sei o que é prostituição, eu sei o que é farra, eu sei o que é bebida. Eu conheço. Enquanto o ser humano está ali, tá bom. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final é caminho de morte. E o homem vai traçando o seu caminho, vai indo, vai deixando o mundo escravizar, vai deixando a bebida escravizar, as drogas escravizar, a prostituição escravizar, e muitas das vezes não levanta os olhos para ver que a morte já está esperando lá na frente. Porque a tendência de quem vive na prática do pecado, a tendência de quem vive na prática deste mundo é a morte. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. O ser humano, ele tem escolha. Ninguém serve a Deus forçado. Não, o ser humano tem que escolher para a sua vida o que ele quer. Quer um exemplo? Eu não posso salvar ninguém, porque o único que salva é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade. Se você segue a palavra de Deus, você está caminhando para os céus. Porque o problema de muitas pessoas, irmãos, é pensar que Jesus não vai voltar. E as pessoas vão se apegando às coisas desse mundo de uma forma tão terrível, que esquece que existe um Criador, que esquece que existe um Deus que está voltando para levar o seu povo. E eu já vi muitas pessoas dizendo esse negócio que Jesus vai voltar, isso é mentira. Porque faz tantos anos, décadas, minha tataravó dizia que Jesus ia voltar e não voltou ainda. Graças a Deus que ele ainda não voltou. Porque ele está dando oportunidade para você. Ele está dando oportunidade para essa humanidade se arrepender. Os sinais estão cumpridos. Jesus vai voltar a qualquer momento. Você percebeu que no início da pandemia era um desespero? Era um desespero, ninguém queria pegar na mão de ninguém, ninguém queria abraçar ninguém. E o povo, ai meu Deus, aquele desespero, e clama por Deus e vai buscar a Deus. Só que parece que quando as coisas vão aliviando, o povo esquece de Deus.
Parece que a humanidade só entende que existe um Deus e que precisa adorar Ele, que precisa glorificar a Ele e que precisa servir Ele quando Ele aperta as coisas. Glória a Deus, aleluia. E Jesus é lindo demais. E Ele está voltando. Você já parou para pensar que tantas pessoas morreram nessa pandemia? Pessoas até da tua família. Quantas pessoas partiram, né? Mas você está vivo. Por quê? Porque existe um Deus que tem cuidado de você. Porque existe um Deus que colocou a mão sobre você e disse: não, eu não vou deixar ela partir, eu não vou deixar ele partir, porque eu tenho um plano na vida dele, eu tenho um plano na vida dela. Eu vou concluir essa ministração agora. O Espírito de Deus me levou para esse lado porque está falando com alguém. Mas eu concluo a palavra dizendo: o amanhã não pertence a nós. Eu estou aqui agora. Daqui a pouquinho eu volto para a batateira. Eu não sei nem se eu chego lá. Mas eu ando seguro, eu ando tranquilo. Sabe por quê, irmão Djalma? Porque eu sei que se o Senhor me tomasse aqui agora e esse corpo caísse aqui, eu sei para onde eu vou. Nós temos a convicção, porque a palavra de Deus nos garante que serve a Ele tem sim a salvação garantida. Fique de pé. Vamos agradecer a Deus. Amanhã estou aqui novamente com os irmãos. Amanhã nós começa às 6 horas em ponto. Glória. Jesus é bom. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe esse bairro. Deus abençoe os nossos vizinhos. Quero dizer que a oportunidade sempre está em aberta para aquele que quer entregar sua vida para Cristo. Jesus te ama, tem um plano lindo com você. E saiba, o projeto que Deus tem com você é grande, só depende da sua escolha e da sua decisão. Amém? Se não há, que Deus possa dar outra oportunidade. Amanhã esteja aqui conosco novamente. A partir das 18 horas estaremos aqui para a glória de Deus. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Neste momento, ó Pai, por mais um culto realizado neste lugar. Oramos, Senhor, neste momento por esse bairro, por esta Coab, Senhor. Apresentamos cada morador dessa localidade, apresentamos cada família nesse bairro. Se o Senhor continue abençoando, guardando, protegendo e livrando. Visita na noite desse dia cada família nesse bairro, Senhor. Traga paz a este lugar, neutralize toda obra do mal, toda obra do maligno. Meu Deus, neutralize todo projeto diabólico. Guarda as famílias, livra, protege. Abençoa cada morador dessa localidade. Nós ministramos uma bênção sobre cada lar, pois o Senhor conhece a necessidade de todos. O Senhor sabe o que cada um precisa, Senhor, da tua parte. Visita na noite desses dias lares para a glória do teu nome. Abençoa, guarda, livra para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Diga para ele: foi muito bom você ter